Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou ele Abrão, e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Até aqui. Também vamos ler Salmo 110. Salmo 110, versículo 7. De 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: Domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, e ele julga entre as nações. Enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, e de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. E outra passagem, Hebreus capítulo 6, versículo 20. Hebreus capítulo 6, versículo 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por tantas bênçãos nesta reunião, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nós acabamos de ver, Senhor, e agora te pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, torne essa palavra viva em nosso coração, principalmente nesse mês, que é o mês de missões. Ajuda-nos, Senhor, a entendê-la e praticá-la. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no mês de missões e nós vamos, durante esse mês, dar uma ênfase grande à teologia de missões. Isso porque a igreja nasceu para ser missionária. A igreja, ela nasceu missionária. Quando, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 que estavam reunidos no mesmo lugar, diz a palavra de Deus que eles saíram e começaram a pregar acerca das maravilhas de Deus. E ali estavam pessoas de várias nações, vários povos, e eles ouviram as maravilhas de Deus em suas próprias línguas. E assim nasceu a igreja. Nasceu com uma ênfase missionária. Nasceu para alcançar as multidões. Nasceu para alcançar os povos. Antes mesmo da descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, em Mateus capítulo 20 e 28, melhor dizendo, e 20 e 21, nós temos a grande comissão em que Jesus Cristo diz aos apóstolos, aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as etnias, a todas as nações. Então é muito comum que nós, cristãos e cristãos batistas, tenhamos essa preocupação, porque afinal de contas, nós somos missionários por nascimento e precisamos sempre nos lembrar do trabalho missionário. Eu quero falar hoje sobre o fator Melquisedeque. Eu já disse
sobre o fator Melquisedeque outras vezes, eu quero repetir esse termo hoje, para que a gente nunca se esqueça da ação de Deus em relação às nações. 1/3 da população mundial sequer conhece o nome de Jesus. 1/3. Eu garanto aos irmãos que esse 1/3 conhece Coca-Cola. Grande parte desse 1/3 conhece McDonald's, Starbucks, conhece as principais marcas, conhece Walmart, mas grande parte dessas pessoas não conhecem o nome de Jesus. Vivem na maior e mais completa ignorância da Bíblia. Não são pessoas que, como nós, ouvimos falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e da igreja já logo cedo, porque afinal de contas o nosso país tem uma tradição católica e agora cada vez mais um número crescente de evangélicos, chegando em algumas estatísticas a 30% da população. Aliás, existem cidades que têm 50% de evangélicos, como é o caso de Goiânia, né, e outras cidades também no interior do nosso país. Mas o fato é que uma criança que nasce aqui, ou ela é apresentada numa igreja evangélica, ou ela é batizada numa igreja católica. Então, alguma coisa do evangelho ela já conhece desde muito cedo, desde a tenra idade. E se não fosse isso, mesmo que seja uma criança de uma outra religião, ou seja, um filho de um ateu, essa criança vai ouvir falar na escola, vai assistir alguma programação na TV que fala sobre Cristo, na Semana Santa vai ver na TV várias manifestações acerca de Cristo Jesus, várias peças teatrais falando sobre a paixão de Cristo, né, vai entrar em contato de alguma forma com o Evangelho. Não é o que acontece no mundo muçulmano, não é o que acontece em grande parte do mundo budista, ou em grande parte da China, em que divide, grande parte da população é ateísta e outra parte é budista. Não vai acontecer isso no hinduísmo, entre os indianos, isso não vai acontecer, eles não vão ouvir falar de Jesus. E mesmo os islâmicos, quando lerem o Corão, eles vão entrar em contato com um Jesus que é apresentado no Corão, mas que é um profeta, menor inclusive do que Maomé. É um Jesus distorcido, é uma mensagem evidentemente diferente das Escrituras Sagradas. Alguns povos, como os da janela 1040, latitude 10, longitude 40, fazendo um grande retângulo, para piorar, são refratários ao Evangelho. Existem nações aqui no Brasil que não ouviram falar do Evangelho, existem tribos na Amazônia, alguns dizem que são cerca de 30 tribos na Amazônia, que não conhecem o homem branco, que não querem nenhum contato, são tribos arredias, que se escondem na floresta amazônica, né, que também não ouviram falar acerca de Cristo Jesus. Isso aqui no nosso país, sem falar se nós olharmos também, né, a Cordilheira dos Andes, os outros países da América Latina também, que tem nações dentro dos seus países, etnias, que também não ouviram falar do Evangelho de Cristo. Grande parte da África, grande parte da Ásia, estão em países que são diferentes, são países refratários, são países que perseguem os cristãos, que se você se tornar cristão nesses países, você é desertado, ou até mesmo você é morto, como acontece dias na Nigéria, em que estão havendo vários ataques a igrejas. Recentemente uma igreja batista foi atacada também, o pastor batista foi morto, era um pastor que estava trabalhando na tradução das Escrituras Sagradas para o seu povo. Recentemente ele foi morto. A Raquel Elana, ela trouxe na nossa última reunião da GO, o pastor Andrew, que foi preso, ficou 7 meses numa cadeia, acusado de ser um revolucionário, de ser um golpista, melhor dizendo, simplesmente porque ele estava pregando o Evangelho e pregou para alguns curdos, que era uma etnia rival dos turcos.
ele foi preso como golpista. Então, existem nações que tratam mal os cristãos. E mesmo na nossa nação também, a gente pode perceber, e não se engane em relação a isso, cada vez mais o cerco vai se fechar. Nós estamos vendo nas universidades, também estamos vendo na intelectualidade, uma crítica profunda aos evangélicos, em razão também de algumas tolices homéricas que alguns grupos evangélicos estão fazendo, tanto na política, como também em outras áreas, que estão fazendo com que as pessoas comecem a odiar os evangélicos. Recentemente, um prefeito, ele resolveu confiscar uma revista na Bienal lá do Rio de Janeiro. Era a pior coisa que se podia fazer, irmãos. Não se combate algo contrário ao Evangelho com a política. A gente combate as coisas que são contrárias ao Evangelho através da pregação do Evangelho, através da pregação da Bíblia. Quando é que a gente vai aprender um negócio desse? Porque quando a gente utiliza os mecanismos da política, é como a igreja medieval que utilizou a Inquisição para acabar com a heresia. É como algumas igrejas, a Igreja Católica aqui no Brasil também, utilizou do mecanismo de coerção para evitar que os evangélicos surgissem, porque a Igreja Católica era a religião predominante. Isso só trouxe revolta. Pelo amor de Deus, quando é que a gente vai aprender que o Evangelho só deve ser pregado, não imposto às pessoas? Você não consegue impor o Evangelho nem para o seu próprio filho. Como é que você vai querer impor o Evangelho ou uma doutrina cristã através da política? Quando é que esses vão entender? E o resultado disso é mais revolta. Traz uma ideia de que o evangélico é um sujeito intolerante, é um sujeito que não dialoga, é um sujeito que quer impor goela abaixo a sua religião. E irmãos, nós pregamos um Cristo que não era assim. Jesus Cristo jamais fez isso com as pessoas. Jesus Cristo se aproximava das pessoas, ouvia as pessoas, falava a respeito do reino de Deus, e ele não impunha o Evangelho pela goela abaixo das pessoas, não. Ele pregava o Evangelho. Se a pessoa queria aceitar, muito bem, aceitasse. Se não queria, que fosse embora, que rejeitasse. Mas se não for o Espírito Santo que convença a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, não vai ser a política, não vai ser decreto. Onde nós estamos com a cabeça? Onde esses evangélicos estão com a cabeça? Nós temos vários parentes. A gente quer que esses parentes sejam limitados na sua própria ignorância? Não, nós precisamos amar as pessoas. Nós pregamos o Evangelho e pregamos com amor. Por isso, não se enganem. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, que aconteceu na Europa. Na Europa, por exemplo, hoje nós temos o Evangelho como uma espécie de religião de velhos. Você entra nas igrejas, são só os cabeças brancas que estão lá. Não tem mais jovem, não tem aquele vigor da juventude. Por quê? Porque a juventude, ela se afastou do Evangelho. Irmãos, e eu quero fazer um apelo para os jovens aqui. Vocês que são cristãos, preguem o Evangelho para os outros jovens, vivam o Evangelho pela graça de Deus, levem o amor de Deus para as pessoas, porque só assim mais jovens entenderão o Evangelho. Porque nós também corremos o risco de sermos como a Europa ou como os Estados Unidos, em que cada vez mais os universitários estão deixando a igreja. Mas, queridos, como alcançar esses povos? Essa tarefa é possível? A gente olha um povo que nunca ouviu o Evangelho, a gente pensa, como pode ser? Como é que eles vão ser alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus? E aí nós temos o fator Melquisedeque. Antes do fator Melquisedeque, para a gente entender o que é esse fator Melquisedeque, nós precisamos entender o fator Abraão. Deus escolheu um homem que foi Abraão. Abraão era um homem que vivia em Ur dos Caldeus. Ele morava num local
que era a maior civilização, uma cidade da maior civilização daquela época, maior do que o Egito. Maior do que o Egito, o berço da civilização está ali, na região de Ur dos Caldeus, no vale da Mesopotâmia. E Abraão estava ali, naquela cidade cosmopolita. Evidentemente era uma cidade onde havia muita cultura, muitas construções, zigurates, também, depois de um certo tempo, foi construída torres escalonadas cada vez mais altas, os jardins suspensos da Babilônia, o portal de Chitá, vários muros, uma cidade impressionante. Naquela época, já um pouco depois de Abraão, eles já dominavam a arte da cerâmica, faziam cerâmicas azuis, como se fossem azulejos. Era uma coisa maravilhosa, uma cidade pujante. E Abraão, ele estava ali, na sua família, junto com os seus, gozando daquela cidade que era uma cidade rica. Ele mesmo era de uma família que tudo indica, uma família de posses. E Deus chamou Abraão de uma cidade que era uma cidade idólatra. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu vou te levar para uma outra cidade, sai da tua parentela, sai da tua terra e eu vou te enviar para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para Arã, na região da Síria, e depois foi descendo ao sul, em direção da Palestina, a terra de Canaã. E Deus começou a se revelar a Abraão. Foi se revelando a Abraão, foi se revelando não somente a Abraão, mas os seus descendentes, Isaac, depois Jacó e José, e depois Moisés. Essa revelação de Deus é conhecida como a revelação especial de Deus. É a Bíblia Sagrada que nós temos. Ela foi revelada para Abraão, depois para os seus descendentes, para o povo de Israel, para que ela chegasse nas nossas mãos, para que hoje nós pudéssemos conhecer a história da salvação, para que hoje nós pudéssemos entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. É esta palavra que nós pregamos, e ela foi revelada de uma forma gloriosa, demorou milênios, não milênios, mas 1.600 anos para ser composta. Mais de 60 autores diferentes escreveram as Escrituras Sagradas. E o interessante é que essa palavra, ela é una, ela está unida através da pessoa de Cristo Jesus, porque no Antigo Testamento, depois do pecado de Adão e Eva, todos os escritores estão, de certa forma, apontando para aquele que virá, para o Messias que virá, para aquele que há de salvar a humanidade. O Evangelho conta o momento em que Jesus Cristo veio como Salvador para todos nós. E o restante dos outros livros conta acerca desta vinda de Jesus até todos nós. Então a palavra de Deus, ela é única, ela fala sobre Cristo Jesus. Essa palavra também é trinitária, porque no Antigo Testamento nós vemos a obra de Deus Pai, levantando profetas, levantando homens, levantando servos e servas para fazer a sua vontade aqui na terra. Ela é trinitária porque começa com Deus Pai. No Evangelho, Jesus Cristo vem, o Filho encarnado, ele prega o Evangelho, as boas novas de salvação para todas e todos. E Jesus Cristo, quando ascende aos céus, ele envia o Espírito Santo Consolador, que continua dirigindo a igreja em Atos dos Apóstolos, nas epístolas, no Apocalipse e até o dia de hoje. Então essa palavra aponta para Jesus, de Gênesis a Apocalipse, e ela é trinitária. Essa palavra nos ensina que a salvação é pela graça de Deus, é pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós somos o povo da Bíblia. Recentemente, coisa de alguns anos atrás, quando os evangélicos eles eram minoria, uma minoria até que não aparecia nas estatísticas, ou aparecia de uma forma muito tímida, os evangélicos eram conhecidos pelo nome de Bíblias. Olha os Bíblias, porque os evangélicos vinham com as Bíblias debaixo do braço da igreja, e os evangélicos sempre exaltaram ao nosso Deus
e honraram a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da Bíblia, o povo que se comunica com Deus em oração e leitura da palavra. É o povo que ensina os seus filhos, ensina os seus netos, para temer a palavra do Senhor e conhecer as histórias bíblicas. Esse é o povo do fator Abraão. Nós somos o povo que respiramos o Evangelho. Nós temos essa bênção maravilhosa. Grande parte do mundo é alcançada por essa revelação especial. Hoje, eu tenho umas 20 Bíblias em casa. Bíblia de estudo, Bíblia de outras versões, outras traduções, linguagem de hoje, atualizada, nova versão internacional. Nós colecionamos Bíblias, né? A Bíblia é vendida a todos os cantos. Tem a Bíblia para criança, a Bíblia para mulher, inventaram até uma Bíblia de prosperidade financeira. Mas tem Bíblia para tudo, Bíblia para tudo, Bíblia para empresário, Bíblia para liderança, Bíblia para psicólogo. A gente vai numa Conde de Sarzedas, né, quando a gente entra numa biblioteca, parece que as Bíblias já caem em cima da gente, assim, tanta Bíblia que existe. Nós somos um povo bem-aventurado, somos um povo bem-aventurado. Mas, irmãos, não são todos os povos que têm esse privilégio de ter a palavra de Deus. Recentemente eu vi um vídeo de chineses que estão passando uma perseguição violenta em dias, violenta. Eu vi uma foto de uma igreja que tinha sido transformada em sede do Partido Comunista. Eles estão novamente voltando a perseguir os cristãos. A igreja na China é a segunda maior do mundo, muito grande. É um número percentualmente pequeno, não chega talvez a 10% da população, mas 10% de chinês é 100 milhões. É 150 milhões, é quase a população do Brasil, né? E os chineses estão lá, os chineses cristãos, cultuando a Deus, ali no silêncio, nas suas casas. Como no governo anterior houve uma flexibilidade, eles começaram a construir igrejas grandes. Mas o Partido Comunista voltou à tona para perseguir as igrejas, está destruindo igrejas. Teve só uma reportagem, foram 30 igrejas evangélicas cristãs destruídas, né? E lá na China, eu vi um vídeo na China, que eles estavam recebendo Bíblia, e eles choravam quando recebiam a Bíblia, choravam. A gente tem a Bíblia, tem aquela história, né, do pastor que foi visitar uma pessoa na igreja, né, uma pessoa da igreja. Estava ali, conversando com eles, e na mesa tinha acho que uns 50 reais. E aí estavam conversando, eles saíram, entraram, o pastor ficou sozinho lá na sala, a mesa com 50 reais ali. Aí depois o pastor se despediu e tudo, estava lá a Bíblia, o dinheiro, e aí o marido chegou e falou: mulher, o pastor roubou o nosso dinheiro. O pastor roubou 50 reais da gente. É mesmo? Procura direito, isso aí não é possível. O pastor é um homem santo. Vai roubar os 50 reais. Roubou, não está aqui. Aí eles ficaram com esse negócio. E agora? Como é que a gente vai falar para a igreja? Vai falar para o conselho da igreja? O pastor roubou, foi ele que roubou, só ele apareceu na igreja, né? Passou uma semana, 2 semanas, passou um mês, e eles com isso na cabeça, até que eles foram falar com o pastor mesmo. Falaram: não, a Bíblia ensina a gente a falar com a pessoa, eu vou falar com a pessoa. Pastor, é o seguinte, pastor, me perdoa, estou vendo o senhor pregando aí, tudo, falando a palavra de Deus, mas o senhor pegou os 50 reais da gente? Falei: peguei, coloquei dentro da Bíblia de vocês. Vocês não abriram a Bíblia, não? Ficaram o mês inteiro, não liam a Bíblia, nem perceberam que o dinheiro estava lá dentro da Bíblia, né? Tem a outra história, né, do sujeito que perdeu o óculos também, deixou dentro da Bíblia, não achou, perdeu o óculos, não acharam o óculos, até que acharam o óculos estava na Bíblia, estava dentro da Bíblia o óculos.
Então o que a gente pode perceber? Nós aqui a gente trata a Bíblia com, às vezes, um desdém. A gente nem percebe a importância da palavra de Deus, a gente não lê a palavra de Deus. E tem gente chorando. Na China, anteriormente, eles faziam o seguinte: como não tinha Bíblia para todo mundo, eles rasgavam, né, uma página e davam um para o outro a página. Aí quando eles se encontravam, eles trocavam a página e ficavam ali, trocando a página da Bíblia um com o outro. Eu fico imaginando, imagine se cai uma genealogia, né? O dia da genealogia, eu peguei uma genealogia, o que é isso? Mas eles guardavam e depois trocavam. E assim eles iam se alimentando da palavra de Deus a conta-gotas, enquanto a gente pode ter, né, abundantemente o texto bíblico à nossa disposição. Mas, queridos, quem era Melquisedeque? Melquisedeque era um sacerdote cananeu que conhecia o Deus Altíssimo ao ponto de abençoar o próprio Abraão. Opa, mas o que a gente tem aqui? A gente tem uma novidade. A gente tem a revelação de Deus especial sendo dita por Abraão. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele também utiliza outras pessoas. Utilizou Melquisedeque, que não era judeu, não era descendente de Abraão. Ele abençoou Abraão. Ele era cananeu, da cidade de Salém, que depois vai ser Jerusalém. Esse homem, Melquisedeque, ele conhecia o Deus Altíssimo. Talvez não conhecesse como Abraão está conhecendo a Deus, como nós conhecemos, mas ele pregava sobre o Deus Altíssimo, o El Elyon. Esse texto é um texto intrigante, porque ele era sacerdote antes da instituição dos levitas. Vamos lembrar, os levitas são os sacerdotes que cuidam do culto no tabernáculo e depois cuidam do culto no templo. Os levitas, eles são filhos. O Levi era filho de Jacó. Os levitas são descendentes de Jacó. Jacó nem tinha nascido. Jacó é o neto de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. E aí nós temos Levi e a tribo dos levitas, que vai ser utilizada para ser instrumento de Deus para cuidar do sacerdócio. Essa tribo de Levi, ela é a tribo de Moisés, Arão. Eles eram levitas. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, e Melquisedeque, ele é sacerdote antes da tribo de Levi. E é interessante porque o Melquisedeque, ele se tornou uma espécie de representação de Cristo, que também não era levita, era da tribo de Judá, mas mesmo assim é o sumo sacerdote. E aqui tem um aspecto interessante. Quando o escritor de Hebreus, a gente não sabe quem foi, se foi Paulo, se foi Lucas, se foi outro escritor, alguns até acham que foi Apolo, a gente não sabe quem escreveu Hebreus. Mas o escritor de Hebreus, ele ficou pensando: meu Deus, né, Jesus Cristo, ele é o nosso sacerdote. Aliás, é o nosso sumo sacerdote, porque através de Jesus Cristo nós alcançamos a Deus. Ele ficou pensando: Jesus é sumo sacerdote. Mas ele pensou: mas, Jesus Cristo não é levita? Como é que ele pode ser sumo sacerdote? Ele não é da tribo de Levi. E o escritor de Hebreus ficou ali matutando. Jesus Cristo, ele precisava ser da tribo de Judá, porque da tribo de Judá viria o rei, viria aquele que haveria de governar a Israel, seria o Messias. Então precisava ser da tribo de Judá. Mas Jesus não é somente rei, Jesus também é sacerdote. E aí ele pensou: mas como a gente vai equacionar isso? Aí ele pensou: na Bíblia tem um sacerdote que não é levita, que é antes dos levitas, Melquisedeque. Então Jesus Cristo é sim sumo sacerdote. Não é da ordem de Levi, mas é da ordem segundo Melquisedeque. E aí ele escreveu em Hebreus, mostrando que a autoridade de Jesus era espiritual, era maior inclusive do que a ordem de Levi.
E Jesus Cristo, perfeito sacerdote da tribo de Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque, e perfeito rei, que é o leão da tribo de Judá. Então Melquisedeque é uma figura que é intrigante e é interessante, que nos mostra uma verdade, que é o fator Melquisedeque. O Dom Richardson, esse senhor que esteve até aqui no Brasil recentemente, ele criou essa expressão porque ele defende a ideia de que, além da revelação especial da Bíblia, existe uma revelação natural de Deus. E esta revelação natural de Deus, nós podemos perceber já no Salmo 19 e em Romanos capítulo 20. Vamos ver o Salmo 19. Salmo 19, Salmo maravilhoso, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. O que o salmista Davi está dizendo? Que a natureza, ela fala. A natureza revela Deus. O Yuri Gagarin, ele foi lançado lá por uma nave espacial russa, e aí, quando ele voltou, eles só deram umas voltas na Lua. Só deram, né? Pelo amor de Deus, eles deram uma volta na Lua. E aí ele voltou lá para a Rússia ateísta, né? Até na Constituição. Aí perguntaram para o Yuri Gagarin: você viu Deus lá no céu? Aí ele disse: não vi nada, não vi Deus não. Aí o Neil Armstrong também foi lá para os céus. E os americanos pousaram na Lua, voltaram e perguntaram para o Neil Armstrong: você viu Deus? Ele falou: não vi Deus não, eu vi a evidência dele, que é a criação. Então a criação de Deus revela ao Senhor. Quando nós olhamos para o sol, quando olhamos para a lua, quando olhamos para as estrelas, a imensidão do universo, quando a gente vê um macrocosmo, Deus está lá, né, imprimindo as suas leis, as leis da física, as leis da química, estão todas lá impressas, quando a gente vê o macrocosmo. Mas também quando a gente vê o microcosmo, quando a gente vê o código de DNA, que pode ser analisado por um computador, que depois de anos e anos e anos e anos, depois que Deus criou o homem, o homem, quando criou o computador, pôde pegar o DNA, pôde pegar aquela molécula e pôde analisar cada gene e descobrir que tudo está entrelaçado numa lógica gloriosa. Nós podemos ver a mão de Deus, a assinatura de Deus, que não é obra do acaso. Somente uma pessoa muito cética pode achar que não existe uma ação gloriosa, uma ação divina na criação, porque a criação revela a Deus. Um amigo nosso, maluco de tudo, ia lá naquelas praias lá de Maresias, Trindade, né? Ia fumar maconha até virar a noite. Aí ele fumava, né? E um dia, ele lá, meio fumado já, né? Olhou assim para uma plantinha, olhou, aí começou a olhar aquela planta e diz: olha, eu preciso ser que nem essa planta, porque para essa planta nascer novinha, do jeito que está, uma semente morreu. E eu preciso morrer também, porque essa minha vida é uma porcaria, eu só fumo maconha, eu sou um sujeito que não presta para nada, a minha vida precisa mudar. E o sujeito entrou numas ali.
Deus se revelou para ele ali naquele momento que ele precisava nascer de novo. Saiu de lá, encontrou o varô crente, pregava aquele negócio, evangelista nato, chegou e falou: olha, Jesus Cristo é a dose mais forte, Jesus Cristo é o que pode mudar a nossa vida, não existe droga que possa dar maior prazer do que Jesus Cristo na nossa veia. Ele falou para o outro, e o sujeito se converteu, nasceu de novo, porque ali, naquele encontro ali com a natureza, ele já percebeu que alguma coisa tinha que mudar na vida dele. A natureza revela a Deus. Dá uma olhada em Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos 1:20 diz assim, olha só, isso é Bíblia. A Bíblia falando sobre a revelação natural de Deus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Porque a natureza revela Deus. Revela Deus. Glórias ao nome do Senhor por isso. Deus não fez uma natureza qualquer. Deus fez uma natureza imensa, que a gente não vai descobrir totalmente. Tem espécies na Amazônia que não foram descobertas ainda, tem espécies no mundo que não foram descobertas ainda, plantas ainda que não foram descobertas, mas se não bastasse isso, nós não temos condição nem de chegar em Marte, de tantos planetas, milhões de galáxias que existem, para mostrar que Deus é Deus. Deus supera tudo e todos, o nosso Deus é infinito e as suas obras demonstram a sua glória. Aleluia. Então nós temos um Deus assim, glória a Deus, glória a Deus. Então, por mais que os cientistas trabalhem, por mais que os cientistas sejam homens sábios, eles não vão dar conta, porque nós temos um Deus que é infinito. E existe até uma lei natural de Deus que servirá, inclusive, de julgamento. Por exemplo, aqueles que sem Deus, sem lei foram criados, sem lei serão julgados. Quer dizer, Deus vai ter seus critérios para julgar as pessoas também, para salvar as pessoas que não ouviram a mensagem do Evangelho. Agora, queridos, deixando um pouco de lado todo esse aspecto, eu gostaria de ainda pensar no fator Melquisedeque, porque o fator Melquisedeque, o Don Richardson disse o seguinte: Deus ele deixou a natureza, para que o homem, olhando a natureza, pudesse se voltar para ele. Por isso, a gente pode dizer que todos os povos possuem janelas culturais. Se Deus revela-se de alguma forma a todos os homens, é normal que nós usemos essas formas de revelação como janelas para a evangelização. Os esquimós, por exemplo, tinham uma crença em 3 deuses. Os missionários souberam dessa crença, foram lá e falaram de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, reconstruíram a crença dos esquimós, trouxeram para a Bíblia, e os esquimós, grande parte deles, são cristãos. Na Coreia do Sul também existe um Deus, haviam vários deuses na Coreia do Sul. Aí, na Coreia do Sul, existe um Deus que está acima de todos os outros. E aí os missionários foram pregando, pegando essa ideia de Deus: olha, vocês têm uma informação correta. Existe um Deus que está acima dos outros. Os outros nada são. Vocês se fixem nesse Deus. E esse Deus é o Deus da Bíblia que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Então cada missionário foi utilizando as janelas culturais. O apóstolo Paulo sabia que os gregos falavam muito de logos. E aí o João, na sua sabedoria, inspirado pelo Espírito Santo, dizia: o Logos se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E sabe quem é esse Logos? Esse Logos é Jesus Cristo. Então adorem a Jesus Cristo. E os gregos começaram a se converter e se voltaram para Jesus Cristo.
Então existem janelas culturais em todas as religiões, em todos os povos. O próprio apóstolo Paulo, ao pregar para os gregos em Atenas, usou a crença no Deus desconhecido. Ele viu que eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo olhou aquele altar ali, opa, é por ali que eu vou? Né? Então ele chegou, foi falando para o pessoal, olha, eu quero dizer o seguinte, esse Deus desconhecido que vocês adoram sem saber quem é o Deus que eu quero apresentar. Esse é o Deus Criador, é o Pai de todas as coisas, que fez tudo e todos, e também enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, e ressuscitou ao terceiro dia. É esse que vocês têm que adorar. Então o que nós podemos perceber é que existem janelas, e em todos os povos existem crenças e ideias que podem ser utilizadas para falar acerca de Deus. Mas eu quero também que você entenda que isso não acontece só na relação dos povos, porque as janelas culturais estão aí, e estão aí para alcançar também os nossos. Como Paulo fez, devemos usar mecanismos criativos para chegarmos ao coração do nosso povo também. Meu irmão e minha irmã, essa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa que trabalha com você, que é de uma religião diferente, ou é ateu modinha, não sei, está cheio de religiões modinhas também. Essa pessoa é uma pessoa que é alvo da graça de Deus, e você precisa conhecê-la, precisa saber qual a janela cultural que você vai entrar, para que o Evangelho possa chegar ao coração dessa pessoa. Nós precisamos estar atentos para as oportunidades de pregar o Evangelho, utilizando as ferramentas que estão à mão. Meu irmão e minha irmã, tem muitas pessoas criativas no mundo, e Deus nos deu criatividade também para alcançarmos as pessoas, alcançarmos os filhos, o coração dos filhos. Meu irmão e minha irmã, Mirelle falou uma coisa muito importante aqui, né? Tudo isso que aconteceu na vida da Sofia e na vida também do Luiz Felipe, né? Não foi obra apenas do acaso. Foi um acidente? Sim, foi, como existem muitos acidentes que nós temos na vida, mas esse aspecto especial, a Mirelle, ela já, sabendo do que aconteceu com a filha dela, o milagre que aconteceu, ela já chegou e já falou para os filhos dela, olha, está vendo? Na Bíblia fala de Mar Vermelho, às vezes a gente não entende. Na Bíblia fala acerca de Davi vencendo Golias, e a gente não entende como é que esse milagre pode acontecer. Olha, filho, na vida de vocês aconteceu um milagre. Amém. E nunca, jamais esqueçam disso. Porque isso vai ficar impregnado no coração deles. Jamais eles vão esquecer dessa verdade. Eles vão ser tentados, eles vão ser tentados de várias formas, na escola, no trabalho, mas eles estão agora com uma ação de Deus na vida deles que ninguém vai poder retirar. Que é o que acontece conosco também. Essa experiência da salvação, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. O Espírito Santo habitando no nosso coração não é algo que qualquer filosofia vã vai arrancar da gente. É uma marca de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. E a gente precisa utilizar de sabedoria também para marcar a vida das pessoas, a estar atento para aquilo que está acontecendo na vida delas. Existem janelas que podem ser acessadas para facilitar a compreensão do Evangelho. Irmão, toda e qualquer conversa no metrô, na fila do banco, na fila do caixa, toda e qualquer conversa que a gente possa ter, até mesmo num jogo de futebol, ou até mesmo numa festa, num velório, num momento triste, num momento alegre, tudo isso faz com que a gente possa falar da mensagem de Deus que salva, da mensagem que pode libertar. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir dizendo que nós somos bem-aventurados por nascermos em um país de cosmovisão cristã. Eu agradeço todos os dias por ter nascido no Brasil. Esse país esquisito, esse país que dá raiva na gente, esse país que faz com que a gente sofra um bocado economicamente, esse país que até o pessoal brinca, né? Diz que o próprio Pero Vaz de Caminha, ele disse que nessa terra plantando tudo dá. Aí o pessoal diz, acontece o seguinte, é que morreu
um ladrão que veio aqui, que era português, e enterraram aqui nessa pátria, e aí nasceu um monte de ladrão aqui também, né? Mas uma terra tão pródiga que também dá um monte de ladrão, né? E essa corrupção, aliás, na carta de Pero Vaz de Caminha, ele está falando da terra, está falando de tudo, e aí no finalzinho, olha, eu tenho um amigo meu, um parente, que cometeu um crime, foi degradado, dá para o senhor livrar essa para mim? Na carta de Pero Vaz de Caminha está escrito isso. Você vê que a corrupção vem da primeira carta de descobrimento no Brasil, né? Mas esse país injusto que nós vivemos, mas é um país em que a mensagem do Evangelho brotou também. Brotou. Caiu a mensagem do Evangelho e essa semente cresceu. De tal forma que o Evangelho está na vida de milhões de brasileiros e na nossa vida. Aqui na Igreja Batista da Paulicéia, é para agradecer a Deus. Ontem foi 7 de setembro, né? É para agradecer a Deus, não apenas pela independência brasileira, que foi uma independência meio mandrake, né? Mas pela independência que nós temos em Cristo Jesus, a independência que nós temos da morte, de Satanás, do pecado, da carne, porque nós fomos livres em Cristo Jesus. Muitos países sofrem por causa da ignorância das Escrituras Sagradas, e por isso devemos enviar missionários. Está aí os missionários, pessoal pedindo a Deus para que a gente possa sustentá-los, para enviar para outros lugares, que a gente tenha esse coração, porque, irmãos, missionário ser missionário é dom de Deus. Deus colocou no coração de algumas pessoas para irem pregar o Evangelho em outras nações, que a gente, como corpo de Cristo, possa abençoá-los. Agora, nós também devemos confiar no Deus que se revela através da revelação natural, quando missionários não chegam às nações. Deus vai justo, Deus vai se revelar, Deus vai arrumar os seus meios de alcançar os seus, vai fazer que nem o etíope, que foi alcançado por Deus, e Filipe pôde pregar para ele. Deus vai arrumar um jeito. Está arrumando um jeito de vários refugiados virem aqui para o Brasil. Vários muçulmanos que a gente nunca evangelizaria lá, eles estão sendo evangelizados aqui. Muitos haitianos, senegaleses, né, chineses, né, são milhares de pessoas que estão vindo aqui para o Brasil e nós vamos evangelizá-los. Uma hora no país deles, eles vão poder voltar, e quando voltarem, vão voltar cheio da presença de Deus. Então Deus tem os seus meios, e nós vamos orar a Deus para que continue nos usando. Vamos ficar em pé, vamos orar.